Bom dia, sétimo ano. Bora tirar as dúvidas que surgiram durante essa semana. Bom, raiz exata dos números inteiros, tá? Temos que lembrar quem são os números inteiros. Então, os números inteiros são os negativos, tá? Os negativos, o zero e os positivos, tá? Então, infinitamente positivo, infinitamente negativo e o zero. Esses são os números inteiros, tá bom? Então, vamos lembrar disso. Raiz exata, tá bom? Raiz quadrada de um número inteiro. É um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial, tá? Ou seja, vamos lá, é raiz quadrada. Então, nós vamos ter um radical, e toda vez quando falar quadrada, é porque aqui é o número 2. Quando não estiver ninguém, também é o número 2, tá? Então, quando é raiz quadrada, ela vem vazio aqui, ó, tá bom? O índice vem vazio, ele não coloca, tá? Então, raiz quadrada de 36. Então, vamos lá. É um número inteiro positivo. Então, a raiz, quando o índice for 2, tá? Vai ser um número inteiro positivo. Ou seja, vamos pensar, o 6 é positivo, que elevado ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse número que a gente acha que é e elevar ao índice que estiver aqui. Se quando você fizer a multiplicação dessa potenciação, 6 vezes 6, e voltar a ser esse número inicial, é porque a resposta é 6, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 6, porque está elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, o número 6, ele voltou no inicial, então a resposta é 6, tá? Mas antes de nós fazermos essas atividades, tá? Nós vamos fazer uma revisão breve, tá bom? Observe aqui, não apareceu. Se não apareceu, é porque é o número 2, prof. Muito bem. Professora, o número negativo. Não pode, quando é raiz quadrada, ter número negativo. Não pode se o radicando for negativo, tá bom? Nesse caso aqui, o radicando é o 49, é o que está aqui, ó, debaixo do radical que importa, tá bom? Então, todas as vezes que for raiz quadrada, tá? Ou seja, números pares aqui, nunca aqui dentro pode ser negativo. Por quê, prof? Porque senão vai ser vazio para o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos lá. Quando acontecer isso, nós vamos pegar, vamos repetir o negativo aqui e achar a raiz. Qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 49? Ah, é o 7, professora, porque o quadrado é 2. E 7 vezes 7 volta 49, então é o 7, prof. Muito bem, tá? É o 7, pois. Prof, e esse sinal vai alterar? Vamos ver. Menos 7 vezes menos 7 dá 49 positivo? Menos com menos, mais. Tá bom? 7 vezes 7, 49, tá? Voltou lá dentro, ó. Então, por isso que quando for par, sempre vai ter um jogo de sinal de dois iguais também, tá bom? Então, aí vai voltar a ser positivo. Então, agora nós vamos fazer sobre a raiz cúbica. Cúbica são 3 dimensões, é 3. Raiz cúbica de um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo resulta no número inicial. Então, agora nós vamos verificar, ó.
raiz cúbica de menos 64. Prof, mas a senhora falou que não podia ser aqui negativo. Não pode ser negativo quando o expoente for par, tá? For o 2, o 4, não pode mesmo. Agora, para números índice ímpar, já podemos, tá? Porque já já a gente vai ver. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4, pois menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, tá? Ou menos 4, a gente eleva ele a quem mesmo? Ao índice, prof. Menos 4 ao cubo. Por isso, nós multiplicamos 3 vezes. Então, se aqui for 3, professor, eu pego o número que eu estou pensando e elevo a 3. Se for 4, eu elevo a 4. Se for 5, eu elevo o número que eu estou pensando a 5. Muito bem, isso mesmo, tá? Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, voltou nele. Então, a nossa resposta é exatamente o 4. Vamos ver se vai continuar sendo negativo. Menos com menos, tá? Vai dar quantos? Vai dar mais. E mais com esse menos, vai dar quanto? Vai dar menos. Então, tá certo, prof. Menos 4 é a nossa resposta, certinho. Agora, vamos ver aqui. Nós já sabemos que a raiz cúbica de menos 64 é menos 4, que acabamos de fazer. Só que, prof, aqui tem outro sinal, tá? Então, ó, olha o que a gente vai ter que fazer. Copia esse aqui primeiro e resolve a raiz. A raiz deu negativo. Menos com menos, mais. Então, a minha resposta dessa é mais 4, ok? Então, agora, a prof vai fazer um lembrete sobre a nomenclatura de radiciação, tá bom? É muito importante essa parte, fiquem atentos. Nomenclatura é o nome que recebe cada termo desses daqui, ó, tá? Quando a gente trabalha com radiciação. E o que vem a ser a radiciação? Radiciação é a operação inversa da potenciação, podemos dizer que é isso, tá? Vamos lá. O número que está aqui, qual é o nome que recebe? Quando não tem ninguém, é quem mesmo? É o 1. De jeito nenhum, jamais. Quando não aparece é porque é o 2, tá bom? Quando der 1 aqui, aí você tira tudo isso, vai ficar só 81, tá? Futuramente vocês vão saber, agora não. Vamos lá. Qual é o nome que se dá para esse número 2? Tá? Pensando na nomenclatura. Ah, professora, é índice. Muito bem. Índice. Qual é o nome que nós damos para essa raiz que a gente chama de casinho, de telhado, tá? De cabana, tem gente que nome para tudo aqui. Então, vamos lá. Qual é o nome desse daqui? Ah, esse radical, professora. Muito bem. Bem radical mesmo, cheio de curvas, tá? E agora, esse número 81 que está debaixo aqui desse telhado. Ah, professora, é o radicando. Radicando. Ok, perfeito também. E o 9? 9 é a resposta, professora. Sim, a resposta, mas essa resposta tem nome, se chama raiz, tá? Então, quando vira exercício, pode falar assim, qual é a raiz? É porque ele quer saber a resposta do exercício, tá ok? Então, agora, nós vamos fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo de cada um deles, ó. Com o índice 3, tá? Com o índice 4, com o índice 7. Vamos lá. Quem é o índice dessa raiz? Ah, o índice, professor, é o 3. Quem é o radical? O radical é esse desenho, prof. Muito bem. Quem é o radicando? 216. Quem é a raiz? A raiz, prof, é um determinado número que, elevado a esse 3, vai voltar a ser 216, tá? Então, vamos pensar que número que poderia ser. Se a gente pensar no 5, 5 vezes 5, 25. 3 vezes, vamos pensar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125.
Então, é um número maior que 5, porque deu 216. Então, vamos para o 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, é quem? É o 6, tá bom? Então, agora vamos para esse, 81 elevado a 4. Então, se o índice é 4, vai ser um número, tá? Que elevado a 4 volta a ser 81, certo? Então, aqui a resposta não é 6 ao cubo, não, é 6, tá? A gente faz isso para verificar. Agora, a gente vai pensar em um número que é elevado a 4, que volta a ser 81. Ah, professora, o 2 tem que ser elevado a 4, ó. 4 vezes a gente tem que multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Muito longe. Então, vamos pro 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Que número mesmo nós estávamos multiplicando? O 3, prof. 3 elevado a 4 é igual a 81? Sim. Então, a nossa resposta aqui é o 3, tá? E aqui é o 6. Então, vamos lá agora para o 7, para esse do 128. Radicando 128, índice 7. Nós vamos ter que pensar em um número que, elevado a 7, volta a ser 128, tá? Porque ele fala que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, se a gente está na radiciação, a gente volta para a potenciação. Que número que daria 128? Tem que ser 7 vezes, ó, tá? Então, se eu pensar no 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 8, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Então, que número que eu estava falando? O 2, prof. 2 elevado a 7 vai dar 128? Então, a nossa resposta é o 2, tá bom? Então, já fizemos uma revisãozinha aqui para quem estava com dúvida se fosse outros índices, tá? Se aqui fosse negativo, professora, poderia? Sim, porque é ímpar, tá? Se aqui fosse negativo, poderia? Não. O que que você teria que escrever? Vazio, aquela bolinha cortada, tá bom? Aquela bolinha assim, ó, cortada, vazio para o número dos reais, tá? Coloca um R ou escreve. Não existe para o conjunto dos números reais. Então, agora, nós vamos verificar um outro exercício, tá? Ó, esse exercício aqui, tá bom? Ó, acho que é a tarefa 10, acho que tem eles, tá? 10, 11, parece, não me lembro, vocês vão ter que olhar aí. Que número é x, tá? Quem é x? A pergunta é, se a minha raiz é 11. Então, aí, para eu descobrir qual é esse radicando x aqui, eu tenho que olhar o meu índice. Quem que é o meu índice? Ah, o meu índice é 2, tá? Então, se o meu índice é 2, eu pego aqui, coloco esse 2 aqui, ó, e vejo quantos que dá isso. É 11 vezes 11. Quantos que é 11 vezes 11? Ah, professora, 11 vezes 11, acho que é 121. Será? Não é 111, não? Não, tá, gente? Não cai nessa bobeira, é realmente 121, tá? Agora, se eu quero saber o valor do meu y, tá? Se eu já tenho a resposta, se eu já tenho a resposta, se eu já tenho a raiz, quem é o radicando y? Então, vamos lá, mesmo modo, a gente observa o índice. Ah, prof, o índice é 3. Então, põe esse 3 aqui, ó, e vê quanto que é 7 vezes 7 vezes 7, tá bom? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá quanto? Ah, professora, não sei. Faz a continha. Dá 343, tá bom? Então, quem que é? Então, o nosso x é 121. O nosso y é 343, tá? Esse é o x.
Esse é o y. E quem seria o a, se a minha resposta é uma fração? Nossa, professora, pegou agora, hein? Não, a gente observa o índice de novo. Então, a gente coloca isso aqui entre parênteses e coloca o número 2 aqui, porque nós sabemos que aqui é o 2. 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2 é 4. Divisão. 3 vezes 3 é 9, prof. Então, meu A é 4 sobre 9? Sim. Meu resposta, o A é igual a 4 sobre 9, tá? Vamos verificar se é isso mesmo, tá? Verificando, ó. Então, eu vou colocar para cá, tá? Raiz de 4 sobre 9. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, prof. Então, 2 terços, ó, 2 terços, tá bom? Então, nós estamos corretos. Então, agora vamos para cá. Temos que o radicando é 27. E a minha raiz é 3. Quem é o meu índice? E agora, professora? É só eu pensar. 3. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse 3 para chegar no 27? Vamos ver? Ó, uma vez, 2 vezes, 9. 3 vezes, 27. Só isso, professora. Então, quer dizer que o meu ponto de interrogação aqui é quem mesmo? 1, 2, 3. É o número 3. Por quê? Porque a gente pegou a resposta, a nossa raiz, e fomos multiplicando. 3 vezes 3 vezes 3. Chegou no 27. Então, meu índice é 3. Tá bom? Outro exercício, agora de madrugada, gente, então, por isso que a minha câmera não tá muito legal. E a minha luz aqui não tá ajudando. Então, vamos lá. Olha, aqui é para vocês verificar se é maior ou se é maior ou se é menor, tá? Quando existir raiz. Então, vamos lá. Ó, raiz de 100 é 10, prof. Vamos falar se é falso ou verdadeiro. Raiz cúbica de 1000. Prof, e agora? Só vocês contar quanto zero, ó, quando for de 1000, 10.000. 1, 2, 3. Então, significa que é 10 elevado a 3. Então, isso aqui também é 10, tá? Isso é verdadeiro? 10 é maior que 10? Não, professor, é falso, tá? Então, agora, nós vamos... Ó, aqui a resposta é 10. Por quê? Porque 10 ao cubo dá quantos? Dá 1000, tá? 10 ao cubo. A quantidade de zeros, se o índice for 4, seria 4 zeros aqui. Se o índice fosse 7, teria 7 zeros aqui, tá bom? Sempre quando a minha base for 10, tá? Agora, vamos lá. Aqui é 2. Qual é o número raiz quadrada de 64? É 8, prof, porque 8 vezes 8 é 64. E qual é a raiz cúbica de menos 8? Professora, vai ser o menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Voltou, professora, então é o 2, tá? Então, é o 2 o quê? Negativo. 8 é maior que menos 2? Sim. Lembre-se, pessoal, pelo amor de Deus, qualquer número positivo é maior que qualquer negativo, tá? Lembre-se disso, qualquer positivo é maior que qualquer negativo. Prof, esse negativo pode ser qualquer número, mesmo se fosse 1 milhão, mesmo se fosse assim, ó. 8 é maior que menos 10.000. Isso é verdadeiro. Se tiver sinal de negativo aqui, pode estar o número 1 aqui, ele é maior, tá bom?
Então, agora a prof vai fazer mais um exercício, mais um pouquinho, que é onde estava tendo as dúvidas dessa sua sala, hein? Então, assiste até o final, vai que a sua tá mais no final ainda. Ó, vamos lá. Raiz quadrada e raiz cúbica de frações, tá? Vamos lá. A raiz quadrada de fração, não precisa ficar com medo quando envolver fração, tá? A gente pega e decompõe ela em duas. Ó, observe, tá? Observe que é de 36. Eu vou fazer uma raiz quadrada de 36 e vou fazer outra de 25. Se eu não souber a resposta, tá? Eu separo, tá bom? Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado daqui, ó, volta a ser 25. Tá, só isso, prof. Só isso, tá? Agora, vamos lá. Aqui, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 5. Qual é o número que eu multiplico para dar 9? 2 vezes, porque o índice é 2. Ah, professor, é o 3, porque 3 vezes 3, 9. É o 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, é o 3, tá? Então, agora, nós vamos pensar no 5. Vai existir um número que eu multiplico, elevo ao quadrado, que volta a ser 5? Pensa no número 1. 1 ao quadrado dá 5? Não, dá 1, prof. 2 ao quadrado. Por que ao quadrado, prof? Porque o índice é 2. 2 ao quadrado dá 5? Não, dá 4. Então, agora vamos para o 3. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Já passou. Esse é menor e esse já passou. E agora, prof? Agora você deixa ele dentro da raiz e acaba aqui, tá bom? Então, a resposta vai ser 3 raiz de 5. Isso aqui vocês vão aprender a racionalizar lá no 8º ano. Não, início do 9º, tá bom? Vocês vão aprender a racionalizar isso aqui, mas por enquanto vocês permanecem as respostas dessa maneira, tá? Aqui, qual que será que vai ser o meu índice se a minha raiz já é 10? Então, foi o que a prof falou anteriormente, tá? Se a minha resposta é 10, a gente conta quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, significa que o índice é 4. Porque 10 elevado a 4 é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10.000, tá? Então, o índice é 4. E a resposta é 10, que é a minha raiz, e o meu índice que ele estava procurando é 4, porque tem 4 zeros. Ah, professora, então se tivesse 5 zeros e eu quisesse descobrir aqui, era só por 5? Sim, tá? Se tivesse pedindo qual é o índice. Agora aqui, raiz quadrada de menos 1. Prof, isso não existe, porque aqui é 2. Ah, muito bem, tá? Não existe, é assim ou assim? Assim, prof. Então, eu amo esse, tá? Não existe para o conjunto dos reais, tá bom? Agora aqui, esse existe? Menos 1. Só que aí você olha o índice. O índice é ímpar? Sim. Ah, então existe, professora. Vai ser menos 1. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai continuar sendo 1. Menos com menos mais, mais com menos, menos. Tá bom? Mas sempre quando o índice for ímpar, prof, a resposta vai ser negativa. Sim, tá? Último exercício, tá? Esse aqui, vocês param o vídeo, copia no caderno e resolva. É um desafio. Para quê? Para que vocês possam estar preparados, tá bom? E aí, antes de vocês resolverem,
vocês, por favor, copiem isso aqui, ó, tá? Ó. Nomenclatura de radiciação, tá? Por quê? Porque o exercício vai falar assim, ó. Qual é a raiz? Então, qual é a raiz? Ele vai querer saber essa. De 625, sendo o seu índice igual a 4. Então, aqui vai ser 4, aqui vai ser 625. Vocês vão ter que descobrir quem é a raiz. O segundo, dado um radical, ou seja, deu esse desenho, de índice 5 e radicando 243. Quem é a raiz? Ele vai querer saber de novo esse. Vamos para o próximo. Ó. Dado um radical de índice 3, então, deu radical, deu índice 3, e raiz 6, qual é o radicando? Então, ele vai querer descobrir esse, tá? Exercício 4. Qual é o índice? Qual é o índice? Então, ele vai querer saber isso. Do radical, sabendo que o radicando é 1024 e a raiz é igual a 4. Então, se divirtam com esses exercícios, resolvam e me envia no WhatsApp as respostas, tá bom? Que eu vou estar conferindo. Então, bons estudos, abraço, Deus os abençoe. Qualquer dúvida pode estar enviando, encaminhando para a professora, tá? Para mim, no caso. Beijo, beijo. Saudadinha demais de vocês conversar comigo, hein? Tá bom?